E por que eu acho que essas empresas deveriam estar na carteira de qualquer investidor? Primeira coisa é que elas estão em setores muito, mas muito resilientes, né? Ou seja, setores que aguentam bastante desaforo, que aguentam o ciclo econômico. Então é muito importante que você entenda essa questão dos setores. Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as 3 ações que todo investidor de longo prazo deveria ter na sua carteira, e todas elas são grandes pagadoras de dividendos, porque para mim não existe nada melhor do que receber renda passiva. Então, se você conhece alguma coisa, né, alguma sensação que é melhor do que receber dividendo, do que receber renda passiva, fala para mim aqui nos comentários, porque eu não conheço e eu quero saber, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, eu tenho que fazer aqueles recados importantes, né, do que eu falo aqui é uma recomendação de compra e de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor. Deixa seu like, tá? Porque o seu like me ajuda demais. E por que eu acho que essas empresas deveriam estar na carteira de qualquer investidor? Primeira coisa é que elas estão em setores muito, mas muito resilientes, né? Ou seja, setores que aguentam bastante desaforo, que aguentam o ciclo econômico. Então é muito importante que você entenda essa questão dos setores, tá? Eu vou deixar até um vídeo aqui para você que com certeza vai te ajudar a entender melhor. Essas 3 empresas estão em setores diferentes, então existe uma descorrelação entre elas. Então, por acaso, se determinado setor não for tão bem, os outros tendem aí, então isso faz com que tenha ali uma maior tranquilidade para se investir. Eles são as melhores empresas dos setores que atuam, então são 3 setores, cada uma das empresas que eu vou falar aqui é de um setor e são as melhores daquele setor, tá? E elas apresentam resultados excelentes, não é resultados bons, eu estou falando resultados excelentes ao longo de muitos e muitos anos, e tudo leva a crer que nos próximos anos também entregarão muito, mas muito resultado, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas aqui é o Itaú, tá? O ticker dela é YouTube3 e YouTube4. Caso você não saiba, é o maior banco da América Latina, né? Lembrando, a América Latina é do México para baixo, tudo América Latina, e o maior banco é o Itaú, tá? Com mais de 95 anos de história, e o principal, tá? Ele tem uma rentabilidade acima da média, e temos uma grande oportunidade de investir no Itaú nesse momento, por conta da cisão entre a XP e o Itaú. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, vou deixar esse vídeo aqui para você ver, mas em miúdos, né, vai sair de dentro do balanço da XP, todos os acionistas do Itaú vão receber ações da XP indiretamente, tá? E isso só não aconteceu ainda porque o Fed, né, que é o Banco Central Americano, ainda não autorizou, mas deve estar para autorizar a qualquer momento, tá bom? O Itaú tem um ROI, né, um retorno sobre patrimônio, de 12,23. Nesse momento está sendo negociado por 12,64 vezes o seu lucro, mas lembrando que o lucro de 2020 foi bem, mas bem aquém do esperado, né, por conta da pandemia e tudo mais. Então, acredita-se que nos próximos anos ela tende a melhorar, e a SPL com certeza cairia bastante. Ela tem um crescimento expressivo de lucros, saindo aqui, eu peguei aqui entre 2011 e 2019, né, não peguei 2020 justamente por essa conta da pandemia. Para você ter ideia, em 2011 o Itaú lucrou 13,8 bilhões de reais, e em 2019 lucrou 27,1 bilhões de reais. Então veja que no espaço aí de 7 a 8 anos ele dobrou o seu lucro. Eu não estou falando de dobrou o faturamento. Dobrar o faturamento de uma empresa como o Itaú, do tamanho do Itaú, já é difícil. Agora imagina dobrar o lucro, tá? E assim foi o que aconteceu. Nos últimos 12 meses pagou apenas 54 centavos de dividendo, mas por conta aí de uma resolução do Banco Central que impediu dos bancos pagar dividendos ao longo de 2020, tá? Isso faz, mesmo assim, somente com esses 54 centavos de juros sobre capital próprio que vem sendo pago, um dividendo de yield de 2,23. Então eu, nas minhas contas, projeto para esse ano, né, de Itaú, que nos preços atuais a gente deve receber entre 8 a 9% de dividendos, ou seja, um belo dividendo. E, mesmo assim, nos últimos 12 meses o Itaú só subiu 17,5%. Lembrando que em abril do ano passado estamos no auge do caos da pandemia. Então veja que ela subiu muito, muito pouco, até abaixo do que subiu o Ibovespa. Então veja aí como grande oportunidade o Itaú nesse momento, que você pode comprar por entre 24 e 25 reais, né? Depende da hora que você abrir o seu home broker, porque o mercado está aberto nesse momento, tá bom? Então, primeira ação que todo investidor deveria ter na carteira é Itaú. Segunda dela é
Porto Seguro, tá? Ticker PSSA3, também é uma das maiores e mais tradicionais seguradoras brasileiras, foi fundada em 1945 e vem sofrendo nos últimos tempos, principalmente em 2020, não só pela pandemia, mas pela baixa da Selic, né? E aí deixa eu te explicar rapidamente por que a Selic impacta o lucro da seguradora. Quando ela recebe o dinheiro, né, dos segurados, ela fica com aquele dinheiro enquanto aquele segurado não exige o seguro, né? Ou seja, ela segura 100 pessoas, 2 ou 3 pessoas vão precisar desse seguro, mas todo esse dinheiro fica parado na ponta da corretora esperando ser utilizado, além, obviamente, do lucro da própria seguradora. Então, o que acontece? Todas as seguradoras têm muito, mas muito dinheiro em caixa, esse se chama float, tá? E esse float aqui no Brasil, ele é muito remunerado pela taxa de juros, no caso da Selic, né? Porque as seguradoras não têm assim um perfil agressivo de investimento desse float. Elas poderiam investir em ações, em outros ativos, mas elas preferem alocar quase grande parte dele em renda fixa. E como a Selic caiu, o resultado financeiro das seguradoras com esse float caiu bastante, tá? Mas, como você já sabe, a Selic já vem subindo e deve subir ainda mais, né? Previsão de chegar a 5 a 6% até o final desse ano de 2021. Então, eu acredito que o resultado das seguradoras vai vir e vai vir muito forte. E fora isso, né? A Porto Seguro já entregou muito resultado na sua história. Continua acreditando que ela vai entregar ainda mais resultado. Acabou de comprar, né, o Pet Love lá, que é sobre planos de saúde para animais. Então veja que ela está aí diversificando cada vez mais suas receitas dentro, obviamente, do setor de seguridade de seguros, que é o que o Porto Seguro faz muito bem. O ROI, o retorno sobre patrimônio da Porto Seguro, é de 18,83%, ou seja, um belo de um ROI. Está negociando por apenas 9 vezes o lucro e nos últimos 5 anos ela cresceu seus lucros numa taxa de mais de 11% ao ano. Para você ter ideia, em 2016 o lucro da Porto Seguro era de 915 milhões de reais e em 2020 chegou a 1,7 bilhões de reais, ou seja, a gente está falando de uma empresa aí que quase dobrou o seu lucro em 5 anos, ou seja, muito interessante. Pagou nos últimos 12 meses R$ 2,80, que dá um dividend yield de 5,91% para os atuais preços da Porto Seguro, que está oscilando entre R$ 47 e R$ 48 reais. Nos últimos 12 meses, se valorizou também somente 10%, por conta aí dos resultados financeiros que não vieram para as seguradoras, mas que eu acredito que vai vir, e quando vier, você pode ter certeza que vai haver uma reprecificação das ações da seguradora. E falando sobre seguradora, né, é muito importante a gente falar sobre esse setor, porque ela vai ganhar um novo player nas próximas semanas, né, vai ter a IPO da Caixa Seguridade, né? E a Levante, um parceiro aqui do meu canal, ela fez um relatório muito detalhado dessa IPO que deve movimentar mais de 3 bilhões de reais, tá? Ou seja, é uma IPO e da IPO bem grande, né? Maior do que as que estamos recebendo nos últimos meses, tá bom? Recomendo que você corra para ver o relatório, ele está aqui na descrição, é só baixar, e eu recomendo que você baixe esse relatório que é gratuito e veja o quanto antes, porque hoje é dia 25, né, domingo, e você só tem até amanhã, dia 26, caso decida entrar na IPO da Caixa Seguridade para reservar suas ações, tá bom? Então vai lá, corre. Voltando às 3 ações aqui que eu entendo que sejam as melhores para que todo investidor tenha na sua carteira, né? Ou seja, todo investidor deveria ter essas duas que eu já falei, né? Que é Itaú e também a Porto Seguro. E agora eu vou falar a terceira, que é uma das minhas preferidas, se não, para mim, a melhor ação da Bolsa, que é a Taesa, tá? Eu fiz até um vídeo esses dias falando sobre dividendos da Taesa, vou deixar aqui para você, tá? E para mim é uma das melhores empresas, por quê? A primeira coisa que você precisa saber é que ela é uma empresa de transmissão de energia. Então o que acontece? Nós temos os polos consumidores, por exemplo, as cidades, e temos os polos geradores, como por exemplo uma termoelétrica, uma hidrelétrica, tá? Então o que acontece? As empresas de transmissão de energia, elas conectam o polo gerador com o polo consumidor, fazendo isso através daquelas linhas de transmissão de energia que a gente vê nas beiras das estradas aí, espalhados por todo o interior do país, tá? E no caso da Taesa, ela tem 13 mil quilômetros de linha de transmissão no Brasil inteiro, tá? Do Oiapoque ao Suruí tem linha da Taesa, tá bom? O ROI dela, o retorno sobre patrimônio, é de 37,55%, ou seja, veja, é o maior ROI dessas 3 ações que a gente está falando aqui. Está sendo negociada por 6,22 vezes o lucro nesse momento. Então veja que, além de ter o maior ROI, o maior retorno sobre patrimônio, ela também é que está negociando mais barato nesse momento, tá? E teve um crescimento expressivo
expressivo nos últimos 5 anos. Tá? O lucro em 2016 era de 862 milhões de reais por ano. Em 2020 foi de 2,2 bilhões de reais por ano. A gente está falando de uma empresa que multiplicou por quase 3 vezes o seu lucro em 5 anos. Tá? Então cresce e cresce muito e cresce pagando dividendo. Tá? Nos últimos 12 meses pagou R$ 3,21 e isso faz com que ela tenha um dividend yield nesse momento de mais ou menos 8%. Né? Depende aí do valor do mercado, ela está negociando entre 40 e 41 reais nas últimas semanas. Tá? Isso também faz com que ela tenha uma variação nos últimos 12 meses de mais de 62%. Então veja, além de ela estar barata nesse momento, na minha opinião, tem uma remuneração sobre patrimônio gigantesca, multiplicou por 3 o seu lucro, você ainda consegue comprar. Então, além de tudo isso, você consegue comprar por apenas 6,22 vezes o lucro. Então, para mim, é uma grande barganha comprar a Taesa. Nesse momento, não é à toa que eu venho comprando muito. Inclusive, postei esses dias lá nos meus stories a compra das ações da Taesa, que eu fiz aí na faixa dos 40, 41 reais também. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, @scostaRafael, te convido a seguir lá, tá bom? Então, recapitulando, quais são as 3 ações que todo investidor de longo prazo deveria ter? Taesa, transmissão de energia, Porto Seguro, que são seguros, e Itaú, que são bancos, tá? Não é à toa que essas são as 3 ações, porque são 3 dos melhores setores para se investir a longo prazo. Eu recomendo que você veja o vídeo que eu te indiquei aqui. Não esquece de baixar o relatório da Levante sobre a IPO da Caixa Seguridade, muito interessante que você veja. Se, por exemplo, mesmo que você opte por não entrar, né, na IPO, você vai aprender muito sobre o setor de seguros, então eu recomendo que você baixe, tá? E não esquece de comentar aqui para mim o que vocês acharam do vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo com alguém que se diz investidor a longo prazo, mas fica especulando, então é importante que ele conheça essas ações. Deixe o seu like, o seu like me ajuda demais se você não tem ideia. E se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!